Bom, então vamos seguir para o nosso último painel do primeiro Fórum Internacional de Arbitragem de Brasília. Neste painel, o tema central será o dever de revelação sob a ótica constitucional. Para participar da mesa, eu convido o Dr. Luiz Fernando Bandeira de Mello, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, e o Dr. Marcos Vinícius Coelho, advogado e presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB. O Dr. Jorge Abud está a caminho, mas para respeitar a pontualidade, vamos dar início, sabendo que todos... perdão, então já chegou... o Marcos Vinícius, que está a caminho, me perdoe então, gente. E o doutor Gustavo Saboia, secretário-geral da Mesa do Senado, está preso no Senado Federal. Então, a gente dá início a esse painel agora. Sejam bem-vindos. Peço desculpas pela troca dos personagens, mas então vamos lá. Um ótimo debate. Pode dar início, Bandeira. Fiquem livres para fazer esse encerramento desse painel. Bom debate. Bom, muito bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Gostaria de deixar registrado, inicialmente, meu agradecimento ao Murilo Aragão pelo convite e pela iniciativa de trazer para debate um tema tão relevante como é este da arbitragem, e particularmente no que concerne ao que vamos falar aqui, o dever de revelação. Eu vou tentar fazer uma abordagem inicialmente panorâmica do tema, para, na sequência, aprofundar numa discussão que está em curso, tanto no Supremo quanto em outros órgãos brasileiros, para que a gente possa ter uma visão, alguns prognósticos, por assim dizer, do que podemos vir a assistir nos próximos meses. O dever de revelação, acho que todos aqui sabem, até pelas palestras anteriores que já trouxeram essa discussão, ele está intimamente ligado à noção de imparcialidade do árbitro. E essa é a principal conexão constitucional do tema. Na verdade, o painel que nos convidaram para falar foi o dever de revelação ante a Constituição Federal. E o princípio que informará o dever de revelação, como eu disse, é justamente esse dever de imparcialidade, a obrigação do juiz manter-se equidistante e imparcial para poder julgar a causa. No caso, em particular, do dever de revelação, ele está previsto na lei regente da arbitragem, seu artigo 14, onde diz que o árbitro é obrigado a revelar às partes qualquer condição, circunstância que possa causar dúvida justificada, dúvida razoável acerca da sua imparcialidade. Muito bem. Essa discussão já evoluiu bastante ao longo dos últimos anos. Eu saúdo aqui o Marcos Vinícius Furtado Coelho, que vai nos brindar aqui com sua presença, Marcos. Eu estou falando bobagem aqui, enrolando um pouco o pessoal, enquanto esperava você chegar para nos dar aula, viu? Bom, agora sim, completo. Vamos continuar essa discussão. Então, como eu falava, o dever de revelação ele sofreu uma evolução na sua discussão recente, que deixou muito claro que aquele rol que é taxativo para os juízes, no caso do CPC, que traz as hipóteses que um juiz é impedido ou suspeito de atuar, ele não é taxativo para os árbitros. Os árbitros estão sujeitos a uma amplitude de condições maiores do que aquele números clausos que temos no CPC em relação aos juízes. Isso se dá por diversas razões. Primeiro, porque o juiz está investido na função do Estado. Em atendimento ao princípio do juiz natural, você tem uma série de regras de distribuição de feitos que permitem garantir a imparcialidade do magistrado. No caso da arbitragem, sabemos bem que o funcionamento é diferente. O árbitro ele é geralmente negociado, escolhido pelas partes, mas, lógico, se essa escolha é viciada pela ausência de informação,
né, a ausência de informação é essa derivada de um descumprimento pelo árbitro do dever de revelação, você evidentemente pode chegar, né, a viciar o próprio laudo arbitral. E o STJ já teve diversas decisões sobre essa matéria, né? Uma delas, por exemplo, da palavra do ministro Ricardo Cueva, onde ele traz a discussão que o dever de revelação pertence ao árbitro. Não são as partes que devem investigar a vida do árbitro. É óbvio que um mínimo de informação, de busca de referências acerca do árbitro que você vai contratar, não só desejável, né, como necessário. Mas, sobretudo, é o árbitro que deve trazer para mesas claras, né, eventuais conexões que tenha com uma das partes, contratos que tenha tido no passado, né, relações pessoais que eventualmente ele tenha, né, no âmbito de um condomínio de vizinhança, no âmbito de uma familiar, etc. E se isso não é feito, né, você tem uma violação desse dever de revelação, consequentemente, por força do princípio constitucional de imparcialidade, né, você pode levar, né, a uma nulidade do laudo arbitral, como falei. E essa matéria, na visão do STJ, nesse acórdão que falei, da lavra do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, traz isso como matéria de ordem pública. Isso tem uma relevância fundamental. Porque na medida em que dizemos que o dever de imparcialidade do árbitro é matéria de ordem pública, isso significa que ela pode e deve ser arguída a qualquer tempo, né? Além mesmo da previsão legal de arbitragem, que diz que as partes devem trazer, no primeiro momento, né, que se tiverem conhecimento de algum vício de imparcialidade do árbitro, devem trazer isso à mesa, né, durante ainda o processo arbitral. Mas se é matéria de ordem pública, como o STJ vem entendendo, isso se expande, né, inclusive após o período do laudo arbitral. E essa discussão não é só teórica, muito pelo contrário, temos ela presente hoje numa ADPF, a ADPF 1050, proposta pelo Partido União Brasil, e está sob a relatoria do ministro Alexandre Moraes, que, aliás, a converteu, alguns meses atrás, em ADIM. E nessa ADPF, a ser julgada pelo Supremo, uma série de elementos palpitantes da discussão sobre o dever de relação estão contidos, né? A primeira delas, essa questão que eu já me referi aqui agora há pouco, que nesse sentido me parece que a jurisprudência está muito tranquila, né, que aquele rol de impedimentos e suspeições, ele é meramente exemplificativo para os árbitros, mas a DPF pede que o Supremo diga isso em acórdão. Além disso, traz-se esta discussão sobre eventual preclusão, né, de matéria ligada a vício do cumprimento do dever de revelação, né, justamente por ser matéria de ordem pública. Ainda traz-se a discussão de aplicar ou não no Brasil as guidelines, né, da International Bar Association, IBA. Na verdade, a International Bar Association, ela trouxe um livreto, onde tem uma série de hipóteses em que os árbitros devem enquadrar-se e enquadrar as suas relações com as partes antes de assumir um compromisso arbitral. E classifica, inclusive, essas hipóteses em relação ao risco de impacto, ou de influência, ou de gerar dúvida razoável quanto ao lado arbitral em um padrão de cores, verde, amarelo, vermelho. Em função disso, o árbitro pode ou não aceitar uma determinada missão, né, de funcionar num caso concreto. A ADPF discute no Supremo se esses guidelines da International Bar Association podem ou não, né, ser usados no Brasil, ainda se devem ou não ser usados no Brasil, e trazem situações de diferentes tribunais, seja de São Paulo, seja do Rio, em que essa questão é vista de forma distinta. Percebam, no entanto, que essa discussão toda ela não pode se dar sem prejuízo de uma discussão de responsabilização também dos árbitros. Esse ponto que eu queria chegar, e que é relevante ter atenção e cuidado
nesse tema. Porque, vamos lá, imaginemos um árbitro X, né, que tenha descumprido o seu dever de revelação. Isso pode gerar uma nulidade daquele laudo arbitral, né, que, eventualmente, né, uma das partes leve ao judiciário, né, esse debate. No entanto, ainda que o judiciário venha a reconhecer a nulidade do laudo arbitral e, portanto, anulá-lo, nada acontece com o árbitro que eventualmente se beneficiou ou ocultou algum elemento essencial, né, do seu dever de revelação. Você tem, portanto, uma figura, né, a figura do árbitro, que pela lei, expressamente previsto no artigo 18, é juiz de fato e de direito. A decisão que ele expede, o laudo arbitral, ele tem que ser executado pelo Estado brasileiro, pelo Poder Judiciário, ainda que discorde do seu conteúdo, né, deverá executar o laudo arbitral. E, no entanto, esse sujeito que, de certa forma, não está protegido pelo princípio do juiz natural, né, que pode ter sido contratado, eventualmente, omitindo informações relevantes para as partes, né, ele pode, eventualmente, expedir um laudo arbitral que venha a ser anulado e, no entanto, sobre a pessoa física do árbitro, nenhum tipo de sanção, né, está prevista, exceto, eventualmente, um conselho de ética das câmaras arbitrais, que não sei se vocês têm conhecimento diferente de mim, eu não tenho conhecimento de maiores punições ou funcionamentos para coibir determinado tipo de conduta, porque sabemos que existem, né, hoje em dia, árbitros que vêm trabalhando em situações de hipossuficiência de uma das partes, em relação de consumo, por exemplo, né, em que o consumidor é obrigado a aderir a um compromisso arbitral e, na sequência, se vê uma sequência de laudos arbitrais sempre expedidos para a mesma parte que o contrata, com frequência. Então, isso é um elemento, né, que gera inquietação, que gera preocupação. Em agosto, né, 3 meses atrás, o ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor do CNJ, né, trouxe um evento equivalente a esse sobre arbitragem no Rio de Janeiro, trouxe a preocupação de que é necessário estabelecer um regime disciplinar, né, acerca do comportamento dos árbitros, particularmente em relação ao dever de revelação. Porque temos que entender o que é exatamente o dever de revelação, o que é que ele abrange, né, o que é que está fora, o que é que o árbitro não tem a obrigação de revelar e o que é que, com certeza, ele tem a obrigação de revelar. Isso está ainda muito no cinza, né? A nossa principal referência em termos de soft law é, como mencionei, as guidelines lá da IBA. Mas, no Brasil, evidentemente, elas não são ainda, pelo menos, auto-aplicáveis ou aplicáveis diretamente, né, salvo se algum tribunal entender passar a fazê-lo. O Tribunal de Justiça de São Paulo vem buscando aplicar essas guidelines. E isso está discutido, como eu falei, na DPF 1050. Acabou de ser juntada nessa DPF a manifestação do Ministério Público Federal, da PGR. Né? E nessa manifestação, ela pede a procedência parcial da DPF, principalmente para, especificar ou minudenciar, né, detalhar as condutas que efetivamente devem ser trazidas a lume pelo árbitro, à guisa de dever de revelação. 2, eles pedem para reconhecer que a violação do dever de revelação, né, na medida em que violar a imparcialidade, já vou explicar um pouquinho melhor isso, ele é matéria de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão. Isso é a manifestação já do Ministério Público. O Partido União Brasil pleiteou isso e o Ministério Público concorda nessa parte. Mas ele faz essa ressalva que eu quero explicar melhor. O Ministério Público diz, olha, não necessariamente o fato de um árbitro não ter revelado determinada circunstância, imaginar um exemplo anedótico aqui, o fato de ter eventualmente namorado, né, uma sócia de uma das partes, por exemplo, em litígio no passado, será que isso é um dever de revelação necessário ou não? Né, mas imaginemos um caso como esse, né, se aquilo viola ou não o dever de imparcialidade. Tá? Então, o Ministério Público se pronuncia no sentido de que a mera violação do dever de revelação não gera uma automática violação do dever de imparcialidade e, portanto, uma automática anulabilidade do laudo arbitral.
Ela entende que isso é sujeito à análise no caso concreto, né, para avaliar se aquele visto na revelação eventualmente foi grave o suficiente, né, para gerar consequências sobre a imparcialidade. E se atingir a imparcialidade, né, se concluir-se, né, que atingiu-se a imparcialidade, consequentemente, isso torna-se matéria de ordem pública, porque, afinal de contas, a Constituição prevê expressamente a imparcialidade do juiz, e o árbitro é juiz de fato e de direito segundo a lei da arbitragem. Né? Por consequência, isso é matéria que não está sujeita à preclusão e pode ser atacada a posteriori. É claro que isso traz uma preocupação acerca da segurança jurídica. Né? Se, eventualmente, o Supremo caminhar nesse sentido, né, serão necessários alguns marcos, né, temporais para que também você não fique permanentemente, né, exposto a uma eventual anulabilidade, né, do laudo arbitral, porque o árbitro deixou de revelar alguma coisa que pode eventualmente ser insignificante. Mas esse julgamento da DPF, bom, agora a DIN, né, 1050, vai certamente trazer à luz, né, essa discussão a respeito do dever de revelação e, evidentemente, suas consequências constitucionais, né, que era o tema que eu tentei rapidamente discutir um pouco convosco. Meu tempo já está acabando, então, em respeito também ao cronograma, vou devolver aqui para o Jorge Abud a palavra, e, no fundo, todos nós queremos mesmo é aprender com o Marcos Vinícius, que agora sim está aqui conosco. Muito obrigado pela atenção. Excelente. Marcos, quer falar? Quer que eu fale? Como é que você gostaria? Então, cumprimentando aqui a belíssima exposição, eu fiz alguns apontamentos bastante breves sobre dever de revelação, e a fala que me antecedeu, como ela foi holística e teve muitas informações, eu já vou partindo delas, assim, expor algumas coisas. Primeiro, eu basicamente vou fazer um contexto e falar 2 pontos sobre dever de revelação. Primeiro, o contexto, assim, eu acho que é fundamental entender o que é a arbitragem do ponto de vista da sua natureza jurídica fora do direito, né? Basicamente, Barry Zimmerman, que é um grande autor, trabalha muito com modelos de regulação, ele diz assim, há 3 formas de regulação. A regulação, que é a tradicional, o Código Civil regula relações privadas, né? Uma relação de regulação de cima para baixo vertical. Você tem mecanismos de autorregulação, compliance, por exemplo, é um mecanismo de autorregulação bastante frequente, e você tem mecanismos preponderantemente de autorregulação, mas que sofrem regulação, autorregulação regulada, que é o que me parece ser a arbitragem. A arbitragem é um mecanismo de autorregulação regulado, regulado por uma legislação e regulado principalmente por decisões judiciais, né? Daí o painel que nos antecedeu falou bastante disso, com muita clareza, expondo a necessidade de compreender a arbitragem não numa visão isolacionista. Autonomia arbitral não é isolamento. Pelo contrário, é um constante diálogo e submissão a determinados comandos do judiciário, né? A arbitragem ela é um galho de um tronco maior que é o judiciário. Mas o que o Zimmerman fala que é bastante interessante? Ele diz assim, simplificando, sistemas autorregulatórios, e aí eu estou fazendo a analogia com a arbitragem, sistemas autorregulatórios, se ele é autorregulado, naturalmente ele cria um fechamento cognitivo e uma função específica dele, para se fortalecer, senão ele não fecha como sistema. Todo sistema ele é fechado, senão ele não é sistema, como diria Luhmann. E o que esse fechamento faz? Qual que é uma tendência natural de sistemas autorregulados quando eles começam a se tornar maiores? Todo sistema autorregulado, ele tende a uma expansão, ele tende a crescer, ele tende a se proteger e ganhar espaço. Por quê? Por várias razões. Uma boa parte dos sistemas autorregulados, eles se expandem por uma razão, aumento de poder ou aumento de poder econômico. E me parece que a arbitragem, naturalmente, ela trabalha com aumento de poder e aumento de poder econômico. Só qual que é o problema? Essa expansão dos sistemas autorregulados, muitas vezes ela se dá à margem da regulação que ela está inserida. Então, o que ele faz um sistema autorregulado? Qual que é uma tendência que ele tem? Ele tem uma tendência a começar a criar necessidades e mecanismos de proteção. Ele cria necessidades e mecanismos de proteção. E me parece que, principalmente quando a gente for analisar o dever de revelação, eu entendo que a comunidade arbitral especializada, muitas vezes, ela apresenta posicionamentos doutrinários que se repercutem na prática puramente no sentido de criar uma necessidade puramente protetiva da arbitragem, dissociada do sistema constitucional, dissociada do que
são as regras legais. A gente não pode analisar a arbitragem sem sempre desconfiar de sistemas autorregulados. Autorregulação é fundamental, mas sistemas autorregulados sem uma regulação vertical em determinados momentos, ele tende a se deteriorar via expansão. E o dever de revelação me parece que ele tem essa ligação. Analisando bastante, assim, eu não vou, claro, por uma questão de elegância, não vou mencionar nenhum nome de doutrinador, mas eu selecionei algumas frases que, se a gente trocar árbitro por julgador, ou árbitro por desembargador, ou árbitro por ministro, geraria, assim, no ambiente acadêmico, uma comoção, para ser elegante. Então, algumas frases. Por exemplo, tem doutrinadores que dizem assim: o árbitro não está vinculado à Constituição. E o árbitro tem natureza jurisdicional da atividade. Troca, fala assim: juiz não está vinculado à Constituição. Ministro não está vinculado à Constituição. Olha o quão absurda é essa afirmativa. Mas na arbitragem se debate se o árbitro está vinculado ou não à Constituição. Ou você pode dizer assim, outra frase: olha, mesmo em arbitragens em que a aplicação do direito é o direito nacional, o árbitro não está vinculado a decisões do Supremo Tribunal Federal. Troca isso. Fala assim: olha, um juiz, ao aplicar direito brasileiro, ele não está vinculado a decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou um desembargador não está vinculado a decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu, como professor de Direito Constitucional, eu não consigo imaginar um cenário acadêmico ou um painel em que a gente estivesse debatendo se um juiz ou um desembargador ou um tribunal está ou não vinculado à Constituição ou a decisões do Supremo Tribunal Federal. Em arbitragem, isso é um debate. Claramente, na minha visão, me parece bastante mecanismo de proteção. Outro debate hoje tem na comunidade arbitral: o artigo 95 da Constituição Federal não se aplica em nenhuma medida aos árbitros. Então, hoje, para essa parcela que entende assim, um deputado, presidente da Câmara, presidente do Senado, um senador pode ser árbitro. Pode ser árbitro. Ele pode ser senador numa sessão, no dia de recesso, ele vai lá, participa de um painel arbitral. Então, que, de novo, num debate em direito constitucional, seria inimaginável, mas na arbitragem isso acontece. O que eu estou querendo dizer com isso? Assim? Ou a gente pode até fazer uma outra, que também isso é bastante frequente na utilização da frase arbitragem. Imagina se eu dissesse assim: não é nulo um julgamento em que um dos julgadores tem relação econômica direta com a parte julgada. Aí fala assim, porque na arbitragem se debate se necessariamente o sócio do árbitro, que não participou da arbitragem, mas tem uma relação financeira com a parte, se isso geraria uma nulidade automática ou não da arbitragem. Então, eu sou professor de processo civil de origem, né, e professor de constitucional. Há debates que, se a gente for analisar, só são debates no espectro arbitral. Por isso que eu chamei de sofisma. Eu não chamei de hipóteses teóricas, porque se eu for levar a sério esse debate, nesse aspecto de vinculação ou não à Constituição, de certa forma eu legitimo o próprio debate. Então, eu fiz esse contexto, antes de falar de dever de revelação, porque eu acho que essa autorregulação arbitral, no plano do que é a dogmática e a doutrina, ela criou uma condição de pensamento, né? Ela criou, vamos dizer assim, conceitos e hipóteses ficcionais em abstrato, muito dissociadas do que é o sistema jurídico brasileiro, né? Levando a extremos, que são os extremos que eu narrei aqui, somente poupei o nome dos doutrinadores por uma questão de elegância. Né? Então, em sede arbitral, tudo isso que eu falei, que em sede constitucional seria, no mínimo, sofisma, isso é debatido. Isso é debatido. E aí, vou trazer para o dever de revelação. O dever de revelação, em textos que eu já tratei, eu falo que é a garantia das garantias. Por quê? Porque sem dever de revelação, eu não tenho a condição de aferir se aquele que vai julgar o processo, ele é imparcial ou não. E sem imparcialidade, eu não tenho processo. Como diria um filósofo que eu gosto muito, o Agamben, sem imparcialidade você não tem julgamento. Você tem benefício ou vingança, ele diz, né? Quando ele faz a reconstrução do que é procedimento e do que é julgamento. E eu entendo que esse sistema autorregulado,
que se expandiu muito sem dialogar com o recorte da regulação estatal constitucional, ele também criou esses mecanismos protetivos em relação ao dever de revelação. Ele criou algumas hipóteses que me parece que, no final do dia, elas têm uma etiqueta doutrinária, têm gerado debate do ponto de vista judicial, pelo grande nome das pessoas que as defendem, mas, na verdade, elas são mecanismos, na minha visão, ficcionais de esvaziamento de uma garantia de imparcialidade de quem julga. Quando se diz assim, por exemplo, o dever de revelação está ligado diretamente a quem revela. Qualquer estudo básico de psicologia comportamental ou, né, de estudos cognitivos comportamentais vai dizer assim, quando alguém é nomeado para alguma coisa, no caso, o árbitro, claramente ele tem uma boa remuneração, prestígio, etc. Natural. A questão é, e aqui eu não estou falando de dolo, eu estou falando assim, aquele que é nomeado para ter um benefício econômico devido corretamente, ele cognitivamente, ele já está ancorado na preservação do cargo. Se você delegar para aquele que é indicado como delegado, ele, como árbitro, ele verificar o que ele considera ou não relevante para fim de dever de revelação, você acabou com o dever de revelação. Naturalmente, ele terá uma predisposição, ainda que inconsciente, por isso que ela tem que ser como regra geral, isso não é, esse particular não é caso a caso, ele tem uma natural predisposição a não revelar ou não ter um fato que poderia efetivamente melar ou atrapalhar a manutenção dele como árbitro. Isso é natural. Porque se ele aceitou a incumbência é porque ele quer ser árbitro. E eu não estou falando de dolo ou má-fé aqui. Eu estou falando de como o sistema tem que proteger a imparcialidade antes de qualquer elemento de dolo ou má-fé. Você tem que falar ao elemento protetor. Por isso que existe impedimento e suspeição em relação ao juiz. Eu acredito que há juiz que, mesmo numa hipótese de suspeição, julgaria imparcialmente. Mas o sistema não pode conviver com essa possibilidade. Ele preserva a figura da imparcialidade antes disso. Então, atribuir a relevância ou não do que tem que ser revelado ao árbitro, isso esvazia completamente a garantia da imparcialidade. Esse, para mim, é um aspecto bastante complicado, não só do ponto de vista do direito constitucional, mas de qualquer análise cognitiva que você possa fazer aquilo. Claramente, ele tem uma predisposição direta a, no mínimo, não mencionar determinadas coisas que poderiam atrapalhá-lo na manutenção da arbitragem. Um segundo ponto, quando há a quebra do dever de revelação, que também tem sido defendido fortemente por setores da doutrina arbitral, que gera completo esvaziamento, na minha visão, e foi muito bem mencionado na fala anterior, que é quando se diz assim, caracterizada a quebra do dever de revelação, ainda assim, para se gerar uma nulidade, tem que haver uma demonstração do prejuízo. Aí a primeira pergunta é, o que é maior do que uma demonstração de prejuízo, a perda de um procedimento arbitral, em que o tribunal arbitral foi composto por alguém que falhou no dever de revelação? Qual prejuízo adicional eu tenho que fazer em relação a isso? Não, você tem que, então, demonstrar, como alguns dizem, o nexo de causalidade na ausência do dever de revelação em relação ao seu prejuízo. Bom, isso em processo civil tem um nome, prova diabólica. Isso é prova diabólica. Por isso que eu disse que não era um debate doutrinário para valer. Eu disse que, e eu sei que é um pouco forte, eu disse que são slogans teóricos que maqueiam uma proteção autorregulatória do sistema. Então, na verdade, a gente não está falando de um debate doutrinário puro e simplesmente, a gente está falando de você usar a teoria, isso tudo bem, mas desde que a gente possa falar isso e debater isso, você está usando uma teoria para proteger um sistema autorregulado que não quer fazer uma submissão a determinadas diretrizes regulatórias. Ou seja, não se submeter à Constituição, aos tribunais superiores, ao CNJ e a outras temáticas assim. E o dever de revelação, que é, vamos dizer assim, a fenda por onde principalmente aparece essa regulação estatal em cima do sistema autorregulado, é onde você blinda. Se você esvaziar o dever de revelação, você pode falar tudo aquilo que eu falei antes, que você estará blindado. Você blinda o árbitro, como foi dito muito bem antes de mim. E aí, para fazer um fechamento, por que eu digo isso? Porque, provavelmente, essa minha fala, se ela repercutir no âmbito doutrinário, como já aconteceu com outros textos meus, o que acontece? E isso a comunidade arbitral, uma parcela dela, tem que entender. Não adianta fazer o argumento ad terrorem. Porque qual que é o argumento? Olha,
professor Jorge é constitucionalista, ele é anti-arbitralista, ele é anti-arbitragem. Ou o argumento é, não, se a gente começar a debater esse tipo de coisa, você não é friendly com a arbitragem. A doutrina arbitral ela tem que vir para a planície do direito constitucional e debater isso. Isso se chama abertura cognitiva. Veja, no direito constitucional a gente debate tudo. Até o 142, aquelas maluquices, se era poder moderador ou não, a gente debateu. A gente debate. Então, não dá para a comunidade arbitral, que é preponderantemente a arbitragem, ela é privada, ou seja, ela demanda uma verificação da sua funcionalidade a partir do prestígio, ela não pode pretender interditar qualquer tipo de debate. Como diria Luhmann, né, o fechamento do sistema, para ele poder se manter sadio, ele tem que fazer determinadas aberturas cognitivas. E a abertura cognitiva que a arbitragem precisa é uma abertura cognitiva em relação ao direito constitucional. Era essa minha fala. Muito obrigado. Bom dia, os colegas advogadas, os colegas advogados, jornalistas presentes. Saúdo na pessoa do meu amigo Fernando Magno, que ele se encontra. Bandeira e Jorge facilitaram muito o trabalho meu, porque já apresentaram as bases do que iremos nos manifestar. Essa é a primeira premissa, ou a premissa de todos nós, e vi que o Bandeira e Jorge assim colocaram muito bem, é que somos a favor da arbitragem. Somos defensores da arbitragem como instrumento fundamental para a resolução dos conflitos. Antigamente, quando surgiu no mundo e no Brasil, especificamente a arbitragem, falava em métodos extrajudiciais ou métodos alternativos, ao se referir à arbitragem e também à mediação e à conciliação. Mas hoje eu me refiro como um método adequado de resolução dos conflitos. Quer dizer, antes da estatização dos litígios particulares, bem melhor que tente uma composição, uma mediação, uma conciliação, ou, quando não possível, também constar a possibilidade da resolução via arbitragem. Então, somos todos defensores da arbitragem. Então, porque no Brasil, e acho que no mundo também, sempre que se discute a reforma de algo, parece que você é contra essa instituição. Eu vivi isso quando fui presidente da OAB em 2 momentos. Primeiro, quando defendemos a necessidade da reforma política no Brasil. Então, olha, nós temos que verificar, não é possível termos tantos partidos políticos, tem que ter reformas que verifiquem a forma de financiamento das campanhas, temos que verificar, enfim, inúmeros pontos, né? O sistema proporcional ou majoritário de eleição. E muitos diziam, olha, a Ordem dos Advogados do Brasil está contra a política, contra a democracia, porque vinha com propostas para reformar a política. Muitos escândalos tiveram que vir para se demonstrar que não, que é necessária a reforma da política para defender a política, para defender a democracia. Quer dizer, a melhor forma de ser amigável da democracia e da política é estudá-la, verificá-la e reformá-la no que ela tiver de problemas, de defeito. Então, o fato de ser amigo da política ou da democracia não significa que nós não vamos discuti-la. Posteriormente, também veio o problema do CARF. Havia uma sistemática em que conselheiros do CARF eram também advogados, ao mesmo tempo. Eram julgadores e advogados. Nós temos uma regra no Estatuto da OAB que diz que quem exerce função de julgamento não pode advogar. Isso é uma regra que está na nossa lei. Assim, por isso que conselheiros do Tribunal de Contas, que também não tem função, não são órgãos do judiciário. Quem é conselheiro do Tribunal de Contas não exerce uma função, não integra a figura do Poder Judiciário, mas não pode advogar, porque exerce função de julgador. Para além disso, problemas ocorreram, como todos sabemos. E o que a OAB fez com uma interpretação interna? Proibiu os conselheiros do CARF de advogar. E, à época, fomos acusados. Estão contra o CARF, querem acabar com o sistema de defesa do contribuinte via CARF. Mas não era isso, nós estávamos defendendo o CARF.
dizer, não precisávamos ter operações para demonstrar que estávamos certos. Novamente. Então, quando se discute o dever de revelação da arbitragem, não é uma fala contra a arbitragem, mas a favor da arbitragem, para que pare de acontecer em nosso país o que vimos ontem na fala do diretor jurídico da Vale, quando ele anunciou que agora interditou ou vetou qualquer contrato na Vale que trate de arbitragem, ou que promova a arbitragem, ou que tenha cláusula arbitral, pelas inúmeras experiências negativas que tem no aspecto do dever de revelação. Isso vem acontecendo com muitas empresas do Brasil. Pesquisas têm sido feitas demonstrando que a maior parte das empresas brasileiras, das grandes empresas, estão preocupadas com esse fenômeno, com esse problema. E a lei existe não por mero luxo, mas somente para ser aplicada, dizia Tobias Barreto, no início lá, né, da nossa tradição jurídica em nosso país. E o que diz a lei? Que o árbitro deve revelar qualquer dúvida fundamentada, justificada, de imparcialidade e suspeição. Então, ele não deve revelar a existência de imparcialidade e suspeição apenas. Ele deve revelar qualquer dúvida. Então, na dúvida, é em benefício do dever de revelação, da transparência, até porque não é o próprio árbitro que vai examinar a sua condição de isenção, são as partes. E aqui vai uma pregação a favor das partes em litígio da arbitragem, porque quando se trata desse assunto, vem novamente o contra-argumento dizendo é o Estado querendo prejudicar a autonomia das partes. Não. Quando se defende o rigor na apreciação e no dever de revelação, é em benefício da autonomia das partes. As partes têm que ter autonomia de admitir ou não os árbitros, e para que ela tenha a liberdade e a autonomia ampla, ela deve conhecer todos os meandros dos relacionamentos que possam gerar qualquer dúvida de suspeição e imparcialidade. Principalmente em aspectos de sigilos. Esses, porque muitos dizem eu não posso revelar porque é sigiloso. Então você está obrigando que as partes se dirijam ao Poder Judiciário, quebre o sigilo, o seu sigilo bancário, o seu sigilo fiscal, para poder examinar se há ou não suspeição e imparcialidade? É isso? Porque se o árbitro alega que não vai revelar porque é sigilo, mas esse fato pode gerar uma dúvida razoável, uma dúvida justificada de suspeição e imparcialidade, ele está sonegando o direito das partes de terem autonomia na arbitragem. Enquanto, e tenho repetido muito isso, enquanto os juízes de direito têm vários controles, o controle das corregedorias nos tribunais de justiça, dos conselhos, como o Conselho de Justiça Federal, do Conselho Nacional de Justiça, enquanto os juízes têm inúmeros controles, os advogados têm controle do Tribunal de Ética da OAB, enquanto os profissionais, todos têm um controle ético, em relação aos árbitros, não há controle algum. Não há controle ético algum. Bom, que assim seja, ou que assim não seja, mas esse é outro ponto de discussão. Estamos aqui no âmbito do dever de revelação. Qual o único controle hoje existente na legislação? É quando a lei diz que a ausência de dever de revelação gera a nulidade da arbitragem. Veja, não gera a mudança de ganho de causa para uma das partes. Não. Gera apenas a obrigação de realizar uma nova arbitragem. A nova arbitragem pode, inclusive, repetir o julgamento anterior. Então, não é novamente contra a arbitragem, é a favor da arbitragem. Se o direito é tão seguro, se a questão é tão firme, se a matéria é tão tranquila, por que não se realiza uma nova arbitragem? Esse é o único controle existente na legislação brasileira. Se esse controle não se verificar, ou não for feito de forma
devidamente atenta, cuidadosa, por parte do judiciário, então haverá o único espaço na República Brasileira, que eu me lembro, de uma ausência completa de controle de quem exerce uma função jurisdicional. E quem disse que o árbitro exerce função jurisdicional? O Superior Tribunal de Justiça, em decisão unânime, em junho do ano passado, em um conflito de competência, disse que o árbitro exerce função jurisdicional. Por isso que o STJ, por unanimidade de sua segunda sessão, os 10 ministros assim concluíram, os ministros do direito privado do Tribunal de Justiça, de que conhecem um conflito de competência entre tribunais arbitrais, porque consideram que eles exercem função jurisdicional. Então, exercem função jurisdicional e não tem controle algum. Controle no âmbito ético não existe. Nenhum órgão hoje é responsável, ainda não é responsável por esse controle. E controle quanto à atividade, o judiciário, quando Estado a se manifestar, os defensores de um comportamento amigável com a arbitragem vão e dizem, não, melhor para preservar a arbitragem é não anular a arbitragem, mesmo comprovada a falta de dever de revelação. Eu acho que essa não é uma postura de quem é amigável com a arbitragem. Na minha concepção, a postura mais defensora da arbitragem, como a postura mais defensora da política, como a postura mais defensora das instituições, é aquela que prega transparência, isenção e imparcialidade acima de qualquer dúvida razoável, dúvida fundamental. Como ele falou, até mesmo se as Forças Armadas deveriam não ter um poder moderador, foi amplamente debatido. Felizmente, venceu a tese de que no Brasil não há esse poder moderador das Forças Armadas, mas há, como no regime americano, um sistema de controle recíproco entre os poderes da República. Veja ali o Murilo Aragão e parabenizo pela organização desse evento e todos os demais organizadores. Então, estou concluindo, meu tempo está esgotando, para reiterar que, primeiro, somos defensores da arbitragem. E, segundo, a melhor forma de defender é reformar no ponto em que vamos garantir a isenção. E, segundo, no marco regulatório hoje existente, fazer com que o único controle ético existente, que é a nulidade das arbitragens feitas quando o dever de revelação não é satisfeito, ocorra com devida eficiência, com a devida eficácia por parte do judiciário. E, quiçá, alterar o quadro normativo ou o quadro regulatório para que os árbitros se submetam a algum controle ético e disciplinar. Os jornalistas têm controle disciplinar. Os advogados têm controle disciplinar. Os juízes de direito têm controle disciplinar. Cada um é um advogado. Não estamos aqui a induzir que essa relação por si só possa trazer uma prática indevida. Acho até que não. Parto do princípio que todos os árbitros são éticos, decentes e corretos. E todos os advogados brasileiros também são. Essa é a presunção de inocência posta na Constituição da República. Temos que respeitar. Mas temos que criar uma situação, um sistema em que essas questões não impeçam uma visualização da sociedade de que a arbitragem está sendo feita de forma isenta, de forma imparcial, sem suspeição. E pelo menos essa porta giratória ou essa relação nós deveríamos pôr o olhar com muito critério, com muita atenção. É possível que, ao mesmo tempo, haja essa relação cruzada de árbitros e advogados? Isso é mesmo normal? Eu não estou trazendo aqui uma conclusão sobre esse tema. Estou trazendo uma reflexão. Chamo todos à reflexão. É um tema a ser debatido. Pelo menos esse tema deveria ser debatido. Ao mesmo tempo, funcionar como árbitro e advogado em arbitragens distintas e fazer essa relação cruzada, me parece que não comunica bem para a sociedade. Coisas que, como, por exemplo, da reforma política, aprovou-se o fim do financiamento privado.
naquele determinado momento, fim do financiamento empresarial em campanhas e candidatos? Foi certo ou foi errado? A questão não é exatamente certo ou errado, a questão é, fez-se necessário naquela época, pode ser rediscutido, mas isso não significava necessariamente que toda contribuição empresarial significava atos de desvios ou atos de corrupção, muito pelo contrário. Mas o sistema preferiu, naquele momento, pôr um basta nisso, para que agora, tantos anos depois, possamos rediscutir até, quem sabe, retornar à contribuição privada, mas sob outros modelos, outros parâmetros e outros controles, como, por exemplo, a transparência. Então, o que eu quero dizer com isso? Chega-se ao momento, um momento que é preciso tomar decisões e talvez uma reflexão sobre a função do advogado e do árbitro ao mesmo tempo. Isso deveria ter o devido olhar. Meu tempo está esgotado, até porque esse olhar deve ser feito, porque um dos critérios e uma das vantagens da arbitragem, como sabemos, é a agilidade que ela deve ter e a especialidade que os árbitros devem ter. Eu não entendo como um árbitro pode ser especialista em 100 temas ao mesmo tempo. Até acho que as pessoas podem ser especialistas em 100 temas ao longo da vida ou ao longo dos anos. Você estuda, fica especialista, mas ao mesmo tempo, se especializar em 100 temas ao mesmo tempo, eu sou árbitro em 100 questões diferentes ao mesmo tempo. E como eu vou dar celeridade a 100 arbitragens ao mesmo tempo? São questões que precisamos discutir. E, além de ser árbitro, eu também sou advogado em tantas outras questões. Então, são reflexões que trago. A única certeza que tenho é o cumprimento da lei, no que a lei exige que o judiciário seja rigoroso na anulação de arbitragens que falte com o dever de revelação, porque esse é o único controle hoje existente. E se ele não for feito, então teremos jurisdicionados controlados por quem não tem qualquer tipo de controle, ou julgados por quem não tem qualquer tipo de controle, por árbitros incontroláveis de qualquer tipo, por qualquer tipo de suas condutas. Muito obrigado pela atenção. Bom, esse foi o último painel aqui do nosso evento antes da palestra de encerramento, né? E, de minha parte, dizer que foi uma honra estar aqui, ouvir essas falas, participar aqui com expoentes, né, do mundo jurídico. E, então, dentro de alguns instantes, a gente começa a palestra de encerramento e finalizamos o evento. Muito obrigado.